Esse homem aqui é um homem que Deus separou para os últimos, vamos dizer, para os últimos dias. É um homem que aqui na igreja nós somos muito amados por Deus através dele. Ele não é aquele pastor que faz assim, ó. Não, ele diz exatamente o que a igreja, o que nós individualmente precisamos ouvir. Cabe nos obedecer ou não. Se quiser obedecer, né, será bem sucedido. Não foi isso que Deus falou através de Josué? Se você ouvir a minha palavra, se obedecer, você será bem sucedido onde quer que você andar. Também, se não obedecer, vai para a destruição, não tem outra escolha. Tá certo? Mas o que eu gostaria ainda de frisar é que o pastor Arthur, meus irmãos, é um homem que ele tem um ministério grande que Deus deu para ele. Né? Ele é o pastor da igreja, ele é o pastor aqui, é o diretor do IALT, e muitos líderes têm sido muito abençoados. Então, é outra razão para que você interceda por ele. E vai muito mais além. O pastor Arthur, Deus deu a disposição a ele, a coragem de falar no rádio, na televisão, se for o caso, onde quer que ele chegue, de falar aquilo que as pessoas precisam ouvir. Ele não está preso ao sistema corrupto e maligno. Ele não é medroso. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é corajoso. Entendeu? Então, é mais uma razão para a gente orar por ele. Entenda, é um ministério grande, e nesse ministério, né, a inveja, o homem perverso, o próprio inimigo das nossas almas se levanta com força. Nós precisamos entender isso. E outra coisa, meus irmãos, se você olhar, pedir a Deus que mostre para você, a igreja do Senhor, ela está falindo. Ela está esmorecendo. Ela está deixando a sua fé. E Deus levantou o pastor Arthur. Isso não é goga nem bajulação. Se você estiver pensando isso, repreenda o inimigo, repreenda o demônio. Não é. Seja homem de Deus e mulher para saber apreciar as coisas que vêm do céu. Porque senão você está perdido. Entendeu? Então, o pastor é essa pessoa maravilhosa para chegar e falar e dissipar as trevas e trazer a luz. Entendeu? Então, a igreja precisa disso. E no decorrer dos dias, certo? As coisas estão se agravando muito. Até líderes estão dando para trás, meus irmãos. Você acha que isso é brincadeira? Você já pensou? Então, em nome de Jesus, ore pelo pastor Arthur. Se você não é dessa igreja, se seu pastor é um homem de Deus, que ensina a palavra e que vive, ame o seu pastor, honre o seu pastor, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, pastor, eu vou tomar a liberdade. Vamos ficar de pé, estenda os seus braços para cá, para abençoar a vida desse homem, que tem dado sua vida pelo reino, viu? Não é só a Iévoca, não. Ele tem trabalhado, né? E o chamado dele é mundial. Certo? Então, leve isso para casa. E essa semana seja uma semana diferente. Se você é daquela pessoa que diz assim, eu não vou dizer não. Chegou uma pessoa para mim essa semana, passou e disse assim, não, irmã, olhe, o IALT, porque não sei o quê. Eu digo, meu irmão, deixe isso, é demônio. Aí falei um monte de coisa para ele, porque as coisas boas, Deus chamou a igreja para propagar o que é bom. Entendeu? O evangelho é o quê? Coisa ruim é. Então você vai propagar o que é bom, meu irmão. Em nome de Jesus, tá certo? Vamos orar pelo pastor. Estenda suas mãos para cá com fé, certo? Colocando a vida dele. Senhor, nós te louvamos, te engrandecemos, porque o Senhor colocou um profeta em nossos dias. É a vida do pastor Arthur. E nós te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor está fazendo uma grande obra na vida dele. Que o Senhor traga nos momentos difíceis, que o Senhor renove suas forças, que o Senhor cada dia mais encha com teu espírito, que o Senhor dê a ele, como tem dado, meu Deus, ele é um desbravador, que o Senhor continue abençoando sobremaneira a vida do pastor Arthur, dando saúde, dando tudo que ele precisa para, meu Deus, prosseguir nesse ministério
Era abençoado, meu Deus. Te agradecemos por a vida desse homem, Senhor Deus. Muito obrigada, Senhor. Obrigada. Que nós possamos reconhecer o que é de Deus. E honrar também, em nome de Jesus. Muito obrigada. Obrigada pela palavra que nós vamos ouvir nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Deus seja louvado, né, irmão? Se honra tanta coisa aí que não deve ser honrada, né? Eu costumo dizer que quando essas coisas acontecem, a gente tem que ceder o espírito, né? Porque realmente a gente está vivendo dias muito turbulentos, muito difíceis. Em todos os aspectos, os dias são maus. Não adianta, meus irmãos, nós querermos tapar o sol com a peneira, né? E acharmos que não é assim, ou que sempre foi assim. Não somente não é desse jeito, como nem sempre foi assim. E a Bíblia diz isso, né? Que nos últimos tempos sobrevirão, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, né? Eu peço mesmo oração aos irmãos, não é? Porque tudo que a gente tem falado, a gente se expõe muito, né? Eu me exponho muito. E isso cria muita ira, né? Quem não se expõe não sente, mas quem se expõe sente. Não é? Para você falar a verdade se expondo, não é? Porque para ser um cara legal, meu irmão, é muito bom. Não é? Hoje estamos na era dos caras legais, né? Os caras legais são aqueles que são contrários ao padrão bíblico, né? Coincidiu exatamente com o que eu ia falar hoje. Padrão bíblico para as nossas vidas, meus irmãos, é de nós nos agarrarmos à verdade. Veja, nós precisamos ser amantes da verdade. Amém, meus irmãos? Nós precisamos amar a verdade. Amar a verdade não significa que a gente vai julgar o mundo. Não, a gente vai julgar o mundo no devido tempo, não agora. Nós não somos juízes do mundo. Nós não somos aquelas pessoas que dizemos, todo mundo está errado, nós estamos certos, nós somos melhores. Não, não é isso. Amar a verdade não significa que você vá sair criando contenda e inimizade. Não é isso, meu irmão. Mas não há como você amar a verdade e se submeter, não é, a esse padrão mundano. O padrão do mundo, não é um padrão contrário à palavra de Deus. Às vezes, viu, meu irmão, nem os profetas viam isso. É o caso de Ezequiel. Abra logo, eu estava conversando ontem sobre Ezequiel ontem. Ezequiel 11. Vou deixar o outro microfone por aqui, viu? Porque está meio... Ezequiel 11. Esse texto, ele fala muito bem, meus irmãos. Veja, o que é que Deus faz em momentos de crise? Beleza, o que é que Deus faz em momentos de crise? Oi, Tamato, aumenta aqui do lado só um pouquinho, aqui, porque eu estou escutando só de um. O que é que Deus faz, meus irmãos, em momento de crise? Veja, a gente não entende, viu, um momento de crise. A gente não compreende muito bem as coisas em momentos de crise. Em momento de crise, nós queremos apenas que a crise passe. Certo? Em momento de crise, a gente não raciocina bem. Em momento de crise, a gente imagina apenas assim, o sofrimento, a dor, mas a gente não se interroga, veja, nós não nos interrogamos por que estamos passando por aquilo. Né? Outra coisa errada para o povo de Deus é imaginar, meus irmãos, que no momento de crise
Deus tem de trazer refrigério, porque os homens são vítimas. É claro que no momento de crise existe muita dor e sofrimento, mas a questão é por que se está passando por aquilo? Por que o homem está passando por aquilo? Há crises que fogem do controle do homem. Mas há crises, meus irmãos, que não são outra coisa senão a própria mão do homem. A irmã Fátima falou uma coisa que talvez você não perceba porque você está vendo a igreja pelo Instagram ou pelo Facebook. Se você olha a igreja pelo Instagram e pelo Facebook, você não sabe o que é igreja. Se você acompanha a igreja pelas redes sociais, você não está tendo a visão real da igreja, não, meu irmão. Você está tendo uma visão maquiada da igreja. Você não está acompanhando o drama da igreja. Qual é o drama que aparece no Facebook e no Instagram? Veja, o que aparece na mídia, isso é mídia, o que aparece na mídia não é nada mal, gente, nunca. Você vai olhar, olha, se um extraterrestre pousasse agora, vamos imaginar, e esse extraterrestre, vou fazer uma pesquisa na igreja evangélica brasileira, e ele olhasse as redes sociais, ele ia dizer, meu Deus, o céu é aqui, é o céu. Porque pelas redes sociais está tudo bem. Não tem nada ruim. É muito amor, muita unidade, muita Bíblia, muita palavra. Todo mundo é sábio, ungido. Mas isso é a mídia, meu irmão. E nós sabemos, nós estamos sendo bombardeados direto com aquelas informações de que nós não podemos nos deixar levar pela mídia. Mas olha, o princípio que rege hoje a nossa vida, a vida virtual, é o mesmo princípio que regia Israel lá nos dias de Ezequiel, porque o homem é o mesmo, olha. Mas o homem é o mesmo homem. Então o princípio que você olha lá, você vê cá. O que nós temos na Bíblia serve para hoje. Amém, meu irmão? O que você encontra na Bíblia serve para hoje. Por quê? O padrão é o mesmo. E quando Ezequiel, não é? Deus aparece para Ezequiel de uma maneira que só ele, olha, só para Ezequiel, Deus aparece daquele jeito, para mais ninguém. Com aquela grandiosidade de sinais, não é? Ezequiel é um dos homens na Bíblia que mais vê coisas. Porque ele tinha de ver realmente. Ele precisava ver. Ezequiel estava com a sua fé quase que destruída. Você está lembrado daquele salmo que diz: às margens dos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos. Isso é a crise, viu, gente? Às margens dos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos. E os babilônios diziam, cantem para nós, cantem para nós. Ele dizia, como poderemos cantar? Como poderemos entoar cânticos? Se o nosso lar está distante, se nós estamos distante do templo, se nós não podemos cultuar a Deus, como nós podemos louvar, como nós podemos cantar? Esse é o momento de crise. Foi isso, vendo isso tudo. O fim de Judá, o fim da monarquia, o término da realeza. Acabou-se toda uma era. Ezequiel viu isso, viu? Ezequiel viu o fim da monarquia, o último rei de Judá. Ezequiel viu, Ezequiel acompanhou. Acabou-se a monarquia, acabou-se a realeza, acabou-se o templo acabou-se tudo, meu irmão. Tudo, e Ezequiel viu. E Ezequiel questionou algumas vezes a Deus e disse, meu Deus, por que isso está acontecendo com Judá? Mesmo sendo um homem íntegro, justo, santo,
E sabendo que o povo, meus irmãos, estava descendo moralmente ladeira abaixo, mas ele perguntava, meu Deus, por que isso está acontecendo com Judá? Por quê? E sabe o que é que Deus fazia com Ezequiel? Deus não falava, não, ele mostrava. Louvado seja o nome do Senhor. Ele revelava. Sabe o que foi que Deus fez com Ezequiel várias vezes? Puxava ele de um canto para o outro. Olha, se teve alguém, viu, que viajou no espaço-tempo, foi Ezequiel. Ezequiel viajava no espaço de modo expresso. Foi o homem que mais viajou na Bíblia. O homem que mais viajou na Bíblia, acho que a única pessoa que viajou mais do que ele foi João. Mas Ezequiel viajava assim, ó, de um lugar para outro. E Deus levou Ezequiel para um lugar. E ele diz aí no capítulo 11, o Espírito me levou à porta oriental da casa do Senhor, que olha para o oriente, e eis que estavam à entrada da porta 25 homens. Veja, isso é Deus mostrando a ele. E no meio deles vi Jazanias, filho de Azul, e Pelatias, filho de Benaías, príncipes do povo. Essas pessoas, elas deveriam estar ensinando o povo a amar a Deus, a andar de acordo com os seus estatutos, a se arrependerem dos seus pecados, a não serem homens vis nem sanguinários. Mas olha o que é que o Espírito diz a Ezequiel desses homens. E disse-me, filho do homem, estes são os homens que pensam na perversidade e dão ímpio conselho nesta cidade, os quais dizem, não está próximo o tempo de edificar casas, esta cidade é a panela e nós a carne, está cozinhando, nós vamos cozinhar aqui. Essa cidade não vai ser mais, essa cidade que está destruída, ela não vai ser mais edificada, ela não vai ser mais povoada, essa cidade ela não vai ser mais o que era, esta cidade acabou, porque é assim, viu gente, olha, quem mais se assombra, quem mais rejeita, preste atenção, os conselhos de Deus em meio à crise são aqueles que primeiro negam a sua palavra. Aqueles que têm temor, não é, da verdade de Deus em meio à crise, são os primeiros a entregar os pontos, viu? São os primeiros a vender suas almas. São os primeiros a dizer, não dá mais. Olha, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, que a maioria de vocês, eu acredito, eu não sei quantos aqui, mas eu estou na igreja há quase 30 anos. E eu vou dizer um negócio para você, eu vi muito líder bom cair, viu, gente? Muito líder bom cair. Eu vi muito líder que levantava multidões. Hoje, esses líderes estão, no máximo, no ostracismo. Outros se voltaram violentamente contra a igreja. É muito bom, viu? E é lucrativo se levantar contra a igreja. Sabe? Porque você dá a aparência de ser o certo. E está todo mundo errado. É muito fácil criticar a igreja. Gente, você criticar algo que está visivelmente ruim é fácil, meu irmão. É por isso que eu digo a você, não ande seguindo essas pessoas, vendo essas pessoas nas redes sociais, que parecem resolvidas, cabeças feitas, espirituais, condenando a igreja. Olha, meu irmão, eu não gosto, eu nunca assisti uma pregação, veja, toda do Cláudio Duarte. Nunca. Não tenho algumas piadas boas, conversa, fala algumas coisas boas, não tenho nada contra aquele sujeito. Nada. Mas entenda, meu irmão, o cara está indo para a igreja, estão chamando ele. Entendeu? Fala aquelas coisas lá. O camarada era careca, feito o João, assim.
E aí pegou um dinheiro, fez um implante. Aí as pessoas estão vendo a igreja como está. Pessoas estão ganhando dinheiro e estão fazendo com isso, gastando consigo mesmas. E muitas vezes são as mesmas pessoas que têm um coração de Penaías aqui. Olha. E é isso que as pessoas não veem. Porque acham que estas que estão acusando a igreja, somente acusando e apontando o dedo, são as pessoas espirituais, quando elas estão trazendo, muitas vezes, um conselho vil para a igreja, de segregação, de divisão, de ruína. São pessoas que dizem, por exemplo, que nós devemos nos apegar às coisas de Deus, que nós devemos voltar para a Bíblia, mas que o Espírito Santo não atua hoje. Como é que eu vou me apegar às coisas de Deus, meu irmão? Voltar para a Bíblia e eu acho que o Espírito Santo não atua hoje. E o Espírito Santo não age hoje. O Espírito Santo age hoje, ele atua hoje sim. Esse perigo é muito pior do que 1000 Cláudio Duarte, meu irmão. Que está contando piada nas igrejas. Mas eu nunca vi Cláudio Duarte dizer que o Espírito Santo não atua hoje. O Espírito Santo atua hoje sim. O Espírito Santo trabalha, ele cura, ele opera. E sabe o que é que eles querem? Que a igreja fique assim, morta. Como está hoje. Com muito pulo, muita festa, muita alegria, muito oba-oba, muito vem lá, vem cá. Filmagens Full HD, câmera boom, entendeu? E tal, e não tenha uma cura. Não haja um sinal, uma maravilha. São homens com conselhos perversos. E é por isso que Deus trouxe Ezequiel e mostrou a Ezequiel aqueles homens, disse, está vendo esses 25 homens? São príncipes, e entre eles tem 2, viu, que são piores. Esses 2, eles, presta atenção, eles aconselham de maneira ímpia o povo. E olha o que eles estavam dizendo, viu, meu irmão? Eles estavam dizendo, Jerusalém não vai ser mais povoada, não. É para ficar aqui mesmo, na Babilônia. É para o povo ficar lá. Não adianta mais. Mas Deus havia dito que o cativeiro era 70 anos. E depois ele traria o povo de volta. Louvado seja o nome do Senhor. Deus havia dito isso, meu irmão. Haviam passado 70 anos. 70 anos. Meus irmãos, muita gente morre nesse período, viu? Em 70 anos. É fácil se esquecer, mas Deus não se esquece da palavra dele, não. E é por isso, meu irmão, que quando aconteceu isso, olhe, versículo 4, Deus diz a Ezequiel, profetiza contra eles, profetiza, ó filho do homem, caiu sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me, fala assim, diz o Senhor, assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. Deus conhece o coração do homem, viu, meu irmão? Multiplicastes os vossos mortos nesta cidade e encheste as suas ruas de mortos. É verdade, vocês fizeram muito mal aqui. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, vossos mortos que deitastes no meio dela são a carne e ela é a panela. A vós, porém, vos tirarei do meio dela, vocês, vos tirarei do meio dela. Temeste a espada e a espada trarei sobre vós, diz o Senhor, dizendo para aqueles homens, viu? E vos farei sair do meio dela, e vos entreguei na mão de estranhos, exercerei os meus juízos entre vós. Eis a espada nos confins de Israel, vos julgareis e sabereis que eu sou o Senhor. Esta cidade não vos servirá de panela, nem vós servireis de carne no meio dela, nos confins de Israel vos julgareis. E sabereis que eu sou o Senhor, porque nos meus estatutos não andastes, nem executastes os meus juízos, antes fizestes conforme os juízos das nações que estão no meio de vós.
Aconteceu que, profetizando eu, morreu Penaías, filho de Benaía. Viu, meu irmão? Um dos dois, olha, cabecinhas que estavam lá. Entendeu? É assim que Deus faz, viu, meu irmão? Pastor, o senhor está dizendo que é para ter morte? É sim. É para ter juízo. Mas não é juízo de todo jeito e para todo mundo, não. É para ter juízo sobre esses cabeças que estão hoje se aproveitando da crise da igreja, da crise dos tempos, da crise das eras, para trazerem palavras conflituosas para a igreja, para que a igreja não avance, porque só há um modo, meu irmão, de eu e você avançarmos. Olhe para aqui, só há um modo de nós avançarmos, que é no poder do Espírito de Deus. Se não for no poder do Espírito de Deus, o diabo não quer que ninguém saia da igreja, não. Você acha que Satanás quer que as pessoas saiam da igreja? Ele quer as pessoas mortas dentro. Ele quer as pessoas zumbificadas dentro da igreja, gente. Levando pancada, pancada, pancada e nunca aprendendo. Perdendo, destruindo, e nunca aprendendo. Ele quer que as pessoas estejam dentro da igreja mofando, e nunca aprendendo. É isso que ele quer. Mas é claro, existe coisa melhor do que isso para ele? Um povo, um exército inerte, feito aquele da China, de terracota. O camarada mandou, o primeiro imperador da China, mandou fazer 15 mil soldados de terracota para estar com ele, tudo de barro. Aquela coisa assim, monumental, uma coisa monumental. Sim, meu filho, mas tudo de barro. Eles não andam, eles não veem, eles não fazem nada. Aquilo é para ornamento, por causa da ambição do homem. É isso, meus irmãos, que o diabo quer com a igreja. Ele quer que nós estejamos na igreja irrelevantes. Olha, preste bastante atenção no que eu vou dizer agora. Imagine agora na sua mente alguns líderes. Pense no mundo, no Brasil, no Recife, sem esses líderes, sem eles, quem é que sentiria falta? Pense você. O mundo sem você, quem é que sente sua falta? Quem é que sentiria sua falta? Somente os seus, naquele círculo, ou nem a igreja muitas vezes sentiria sua falta? Olha, meus irmãos, nós precisamos entender a era em que nós estamos. Nós estamos numa era muito parecida com aquela de Ezequiel. Nós precisamos ver, Deus está, meus irmãos, falando conosco essa manhã, dizendo, eu quero mostrar. Você está disposto a ver? Eu quero mostrar para vocês. Vocês estão dispostos a ver? Ezequiel não estava, sabia disso? Que Ezequiel não estava pronto para ver? Ele não estava pronto não para ver, não. Ele não conseguia entender algumas coisas ainda. Ezequiel. Quando esse homem morre, que Deus diz a ele que ele é um levantador de vilezas, diz palavras que aparentemente estavam corretas, mas eram palavras mais falsas. Quando esse homem morre, porque ele morre, viu, com Ezequiel pregando, dizendo, olha, o Senhor disse que vocês estão intentando mal, esse Penaías morreu. Quando ele morre, Ezequiel se desespera, viu? Ezequiel no 11 ainda não está pronto não, viu, meu irmão? Ezequiel se desespera, Ezequiel precisava de muita experiência com Deus. Olha o que Ezequiel diz, no versículo 13. E aconteceu que, profetizando eu, morreu Pelatias, filho de Benaías, então caí sobre meu rosto e clamei com grande voz e disse, Senhor Jeová, darás fim ao resto de Israel? Ele fica assombrado com aquilo e diz, meu Deus, todo mundo vai morrer em Israel, Senhor, é o teu juízo. Meu irmão, mas o nosso Deus é infinito. Às vezes a gente pensa que Deus não está no controle das coisas não, né, irmão? Você sabia que Deus está no controle das coisas? Amém ou não amém? Deus está no controle de tudo, viu? Olha, sabe qual é o maior problema do mundo? O maior problema do mundo é isso aqui.
é o coração de pedra dos homens. É o maior problema do mundo. Mas olha o que Deus diz, olha. Versículo 14. Então disse a mim a palavra do Senhor: Filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens do teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: apartai-vos para longe do Senhor. Esta terra se nos deu em possessão. Portanto, dize, assim diz o Senhor Jeová: ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Deixa eu dizer um negócio para você que talvez você não tenha percebido. Você já parou para perceber que o templo dos judeus pode ter se tornado um Deus? Nunca parou para perceber isso, não? O templo dos judeus pode ter se tornado um Deus. Eles tinham templo pelo templo, gente. O templo para eles era tudo, era o símbolo dele. O templo era o símbolo da sua religião, era o símbolo do seu relacionamento com Deus, era o máximo. O templo dos judeus era motivo de orgulho. Sim, o templo pode ter se tornado um Deus, ele mesmo. E Deus, meus irmãos, vendo que o povo era idólatra, e adorava o homem, o pássaro, o réptil, adoravam objetos de pedra, de barro, etc. Deus pode muito bem ter quisto ensinar aos judeus de maneira tal que eles só tivessem o Senhor por santuário. E Deus está dizendo isso a Ezequiel, e está falando a ele, dizendo, nesse mundo, nessa nova realidade, viu, Ezequiel? Nesse novo normal de vocês, eu serei o santuário de vocês. Vocês vão aprender que o templo, não sou eu, não. O templo são vocês. O templo não sou eu, Deus está dizendo. O templo são vocês. Eu tenho que habitar, não é no templo, eu tenho que habitar no coração de vocês. Eu tenho que habitar aí, olha. Não é lá, não, é aqui, aleluia. Você está entendendo, Ezequiel? Versículo 17 ele diz: portanto, dize, assim diz o Senhor Jeová, hei de ajuntar-vos do meio dos povos e vos recolherei das terras para onde fostes lançado e vos darei a terra de Israel. E virão ali e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações. Eu não sei quantos de vocês sabem disso, mas se não sabem, saberão agora. O judeu, até aquele momento, ele era idólatra. Ele adorava outros deuses. Ele tinha postes ídolos. Ele tinha ídolozinhos do mar que eles colocavam nas portas. Eles adoravam a Deus e outros deuses. Depois desse evento, eles deixaram para sempre, definitivamente, a idolatria. Nunca mais o judeu se curvou perante nada, nenhum outro Deus. Olha o que eu estou dizendo, viu? Depois do exílio, o judeu, ele nunca mais foi idólatra. Às vezes, meus irmãos, vem a crise e nós entramos em desespero. Mas a nossa pergunta não é quanto tempo isso vai durar. A nossa pergunta principal, meus irmãos, deve ser: meu Deus, o que tu queres me ensinar? Tu queres que eu aprenda o quê com isso? O que é que o Senhor quer me ensinar? Me mostre. Porque se o Senhor não me mostrar, eu não vou saber. Ezequiel não sabia, viu? Estava sabendo, estava aprendendo. Ezequiel era um homem experiente já, viu, meu irmão?
Ele não estava compreendendo a coisa. E Deus estava mostrando a ele, Ezequiel, primeiro, vocês não vão precisar de templo, porque eu serei o vosso santuário. Aleluia, nesse momento. Eu vou habitar em vocês, e eu vou ser o santuário, mesmo habitando em vocês, porque na verdade o santuário sou eu. Segundo, vocês nunca mais trarão coisas estáveis, abominações. Vocês deixarão tudo isso na Babilônia. Quer um conselho, meu irmão? Quer um conselho? Quer uma palavra de Deus para a sua vida? Peça a Deus para que tudo aquilo que o afasta de Deus fique na Babilônia. Jogue para lá. Ouça o que Deus está falando para o seu coração. Seja teimoso. A coisa do mundo é a teimosia do homem para com Deus, viu? A teimosia começa, sabe quando? Como? Conosco pensando que sabemos. Porque Ezequiel estava vendo que ele não sabia. E ele era um homem experiente já, um sacerdote. Ele não sabia. Ele precisou ver algumas coisas. Ele precisou testemunhar. Ele não sabia o que ele achava que sabia. Ele não conhecia o que ele achava que conhecia. Ele era um homem que precisava conhecer. E Deus estava mostrando a ele. Você está vendo esses homens dizendo que não vão voltar? Eu vou trazer de volta o povo. Está dizendo que a terra nunca mais vai ser habitada? Quem vai fazer sou eu. Aleluia. Eu é que vou trazer, Ezequiel. Eles não vão voltar por eles, não. Vão voltar por mim. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 19, para fechar. E lhe darei o quê? Vamos ler todo mundo ali? Na televisão, bora ler todo mundo? E lhes darei e um espírito novo dentro deles. E tirarei da sua carne o coração e lhes darei. Amém? Agora vamos ler como se você tivesse acordado. E lhes darei um só e um espírito novo, porei, e tirarei da sua carne o coração e lhes darei. Amém, meu irmão? Esse é o segredo, olha. Esse é o segredo. E só quem faz é Deus, viu, irmão? Eu posso morrer berrando aqui. Como dizia um amigo meu. Eu posso morrer berrando. Entendeu como é, meu irmão? Não vai adiantar de nada, porque isso é obra de Deus. Agora, eu acredito na obra dele. Você acredita na obra do Senhor? Não adianta sentar, gente, em cima de um monturo e ficar apontando para a igreja, como Caio Fábio faz. Esses outros fazem. A igreja se tornou Babilônia, a igreja não sei o quê, a igreja morreu, a igreja, sim. E o que? Você é evangélico? Não, eu não sou mais, eu não estou mais religião. O meu negócio é que querendo ser o certo, o certinho. Isso é um debilóide, meu irmão. Falso, fingido. Tem que se dizer abertamente, ele é falso. Tem que se dizer o nome. Ele é falso. Tem nada disso. Quem é que não sabe os problemas da igreja? Deus não quer que ninguém fique em cima do monturo, meu irmão, vendendo livro e palestra para estar acusando a igreja. Está cheia de lideranças corruptas? Está. O povo está tudo abiscoitado? Está. Entendeu? Muita gente precisando levar do Espírito Santo? Está. Mas a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. E a miríade de líderes sérios, anônimos. Como eu estava mostrando a irmã Fátima ontem. Um senhor falando, olhe, é assim, 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 é assim, assim, assim. Eu disse, irmã, a irmã sabe quem é esse? Nem eu sei. Mas é gente assim, o que está falando. Não é gente que está na Rede Globo dando entrevista para o Globo, não. Feito que está, não. Dando entrevista para o Globo é muito bom, irmão. Aparecer na mídia.
Eu disse, olha, minha irmã, sabe quem é esse senhorzinho aí? Pastor, é esse aí, olha, é esse que Deus está usando. Deus está usando aí, anônimo. Ninguém sabe quem é, mas o povo dele lá, quem está com ele, está ouvindo a verdade. Louvado